Qualquer coisa, se precisarem me interromper, chama pelo microfone aí, porque eu tô com a minha tela maximizada aqui do programa, então não consigo ver o chat, tá certo? Então, na aula passada, né, nas aulas passadas, nós fizemos o corte transversal e na última aula, na aula de ontem, nós representamos o corte longitudinal, né? Hoje eu vou fazer o corte, a fachada principal, desculpe, a fachada principal, e a depender do nosso tempo, vou trabalhar também a planta de cobertura, tá? Então vou começar lá pela matriz, né? Que a gente já deixou, que vai ser nossa planta que nós vamos finalizar. Vou copiar, dar um copy, né? CO, copy. Vou copiar essa planta agora para trabalhar a fachada. Vou colocar logo abaixo aqui. E já vou deixar uma cópia futura lá para a gente trabalhar a planta de cobertura. Bom, na nossa fachada principal, ela coincide com o nosso corte lá, né? Deixa eu ver em que corte que tá aqui. Ela coincide com o nosso corte, né? Então, o que acontece é que na nossa fachada principal, os limites os nossos limites lá do nosso corte transversal, então eles coincidem, né, com a nossa fachada principal. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou alinhar os nossos desenhos lá, para eu aproveitar já o desenho do corte transversal lá que eu fiz, né? Vou aproveitar esse desenho aqui já, então. Tá? Vou puxar uma linha aqui, ó. Só para eu posicionar essa planta com a outra planta que eu já cortei lá, né? Tá lá, estão alinhadas. Agora eu vou pegar esse corte transversal lá que eu já fiz e vou copiar ele também. Vou copiar ele abaixo aqui, ó. Então, a nossa fachada principal, ela tem lá os limites, o contorno, né, idêntico ao nosso corte transversal, mas o interior dela é completamente diferente, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou limpar o desenho. Eu vou pegar esse desenho aqui e vou limpar, vou tirar a parte interna dele aqui. Vou começar com um trim, vou cortar esse pedacinho de linha aqui, ó, porque eu já vou abrir aqui e vou limpar praticamente tudo numa pegada só, né? Ô, professor, a tela do senhor travou no Arcon. Ah, Não sei é? se você tá mexendo no AutoCAD agora. Tá bom, tô no AutoCAD. Então deixa eu... travou na última vez que eu mostrei o Arcon aqui? Isso. Eu não sei Eu se já... só tá pra mim ou Tá, os outros também. isso pode acontecer na variação do teu sinal aí também, mas eu vou abrir de novo aqui, ó, e aí você me fala aí se tá vendo o AutoCAD aí? Agora sim. Tá. O que eu fiz aqui, né, eu copiei a planta, copiei já 2 vezes, que nós vamos usar também para a planta de cobertura depois, copiei lá a planta, nossa matriz, alinhei essa planta de baixo, com a planta de cima que eu usei para fazer o corte, né? Só para eu ter o alinhamento do corte lá. E agora vou pegar o corte e vou dar um copy, copy, né? Vou dar um copy desse corte para alinhar lá com a planta embaixo, que é onde eu vou puxar as referências, certo? E agora aqui, ó, eu vou limpar esses excessos aqui, tá bom? Eu tinha tirado uma linha até aqui e analisando a planta lá, eu já vou deixar o seguinte, ó.
o nosso contorno da nossa fachada, eu vou lá para o Arcon, se não voltar, se congelar a imagem, vocês me avisem aí, tá? Né? Analisando aqui o entorno do nosso projeto, aí, da nossa fachada, né, que é idêntica ao corte transversal, eu vou limpar a área interna. Mas o que eu percebi ali, que eu falei, que eu já vou manter lá, que eu estava apagando? Eu vou deixar a linha da laje, porque essa abertura do terraço, ele já vai até a altura da laje, né? Essa abertura no terraço, ele para exatamente na laje. Então eu vou aproveitar essa linha, a linha interna da laje lá, e já vou deixar isso daí, tá? Dei um trim aqui, ó, para cortar essa pontinha lá, que faz parte da outra linha, para eu conseguir dar um erase aqui, um delete, né? Tá pegando bastante coisa aqui, ó. Vou deixar uma linhazinha aqui, ainda de... É a linha de baixo da laje que me interessa, né? Vou deixar essa linha aqui. Aqui percebam que eu abri lá onde estava a janela, né? Tá um buraco, então vou dar fechar. Vou dar um extend agora. Dei um select all, né? Extend, ele pede lá select objects, dei um select all. Estiquei lá, já fiz o contorno da minha fachada, ó. Certo? E agora eu vou puxar as linhas lá da fachada. Vou usar o layer 1 inicialmente e vou fazer as repartições internas lá, tá bom? Depois a gente pode fazer aquele jogo de profundidades, né? Então vou pegar a linha aqui. Tô pegando lá a largura da janela lá, ó, na minha parede da fachada principal lá no Arcon, né? Ó, nós temos a janela. Vou representar essa janela lá no AutoCAD. Voltei para o AutoCAD aqui. E agora peguei a linha lá, a largura da janela, uma lateral da janela. E estiquei a linha lá, ó, com excessos, né? Comando Line de novo. Vou na outra extremidade lá. Vou puxar a linha da fachada lá, certo? Agora, essa nossa janela, ela tinha lá na nossa planta, ela tem uma altura do parapeito de 0,90, né? A altura do parapeito de 0,90 e a altura do parapeito de 0,90 e a altura da janela de 1,20. Só que 0,90 é do piso interno. Parapeito de 0,90, né? A altura do parapeito de 0,90 e a altura do parapeito de 0,90 e a altura da janela de 1,20. Só que 0,90 é do piso interno. E o nosso piso interno está a mais 25 em relação ao solo, né? Então, lá na planta lá, ó, eu vou jogar um offset de 90 mais 25, 1,15, né? 1,15. E depois, com Dynamic Input habilitado aqui, ó, 1,20. Certo? Vou dar um trim, sair do comando aqui, vou dar um trim. Dynamic Input. Vou cortar só a minha janela por enquanto, tá? Vamos fazendo por partes aqui hoje. Aí, limpei minha janela aqui. Vou dar um Match Property. Vou pegar a linha vermelha lá, né? Olha lá. Minha janelinha. Ainda de maneira bem simplificada. Nossa linha do terraço aqui agora. Ó, vou lá na planta. Na linha do terraço. Comando Line. L Enter, né? E vou esticar lá até a linha de laje que eu já deixei lá propositadamente. Porque eu sabia que essa linha do terraço ela ia até a linha da laje lá, tá certo? Já fiz o vão e aqui fica aquela paredinha do terraço, né? Só que o nosso terraço, ele tá a mais 17 em relação ao nível zero, ao nível do terreno, né? A linha do terreno. Então eu preciso subir a linha da base da casa lá 17 centímetros, não os 25, porque o 25 é o piso interno, né? Eu não vou enxergar o piso interno da fachada aqui. Então vou dar um offset de novo.
0.17 agora. E vou dar o offset aqui. Vou sair do comando, dar um trim, select object, ele quer que selecione os limites, né? Selecionei tudo que é limite. E agora, opa. Cortei os excessos. Vou dar um match property lá por enquanto, né? Só para a gente definir aqui, para ficar bem destacado aqui. Tá certo? A fachada praticamente está pronta. A fachada praticamente está pronta. Só que, diferente dos cortes, a fachada, ela não mostra, a gente não usa cota, a gente não usa de lançar medidas, a não ser quando é uma planta falada, que a gente chama, que é uma planta num projeto executivo, onde eu vou detalhar, por exemplo, todos os revestimentos que eu vou ter no meu prédio. Então eu puxo uma linha aqui, né, uma linha de chamada, e coloco uma numeração, lá, uma simbologia que mostra, olha, essa parede, o revestimento é em pedra. Essa parede, o revestimento é em tinta, em tinta látex, né, em tinta látex na cor amarela. A esquadria vai ser em tinta, puxa uma linha, em tinta esmalte na cor branca. Esmalte sintético na cor branca. Então eu vou definir, né, por isso que chama planta falada, né? Porque eu vou definir cada elemento, mas isso é no caso de um projeto executivo, que não é o nosso caso aqui, que é um caso de projeto de profissão de prefeitura. Então aqui nós estamos representados e a gente não vai colocar nenhuma informação de peso, assim, né, como cotas, como textos nessa fachada. A fachada ela serve única e exclusivamente para mostrar a cara do seu prédio, para que quem está analisando entenda como é que vai ficar mais ou menos lá o teu prédio, né? Eu muitas vezes me utilizo até de uma perspectiva. Pego uma perspectiva da casa e põe uma perspectiva lá. Por quê? Porque a gente consegue até visualizar, né? Pela nossa visão, pode até ter um ângulo que seja interessante e tal. Fica fácil de visualizar, né? E também valoriza o projeto, né? Tem uma perspectiva, uma imagem com pontos de fuga e tal, né? Isso valoriza o projeto. Mas o que pede no código, e se o analisador, de repente, for muito rigoroso, ele não vai aprovar a sua perspectiva. Ela pode ter mais elementos do que o código de obras, né, pede, por exemplo. Não pode ter menos elementos, né? Eu posso acrescentar, além da fachada, uma perspectiva, por exemplo, uma imagem lá do meu 3D, da minha modelagem. Mas eu não fazer a fachada, pode ser que, por alguma exigência desnecessária, que o sujeito faça isso, né? Que ele reprove teu projeto por besteira aí, tá? Eu vou fazer aqui agora, ó, eu vou fazer essa janela, já que a fachada em si, ela não serve como elemento construtivo do ponto de vista de nos informar, trazer informações precisas sobre os nossos objetos, coisa que nós vamos fazer aqui, num corte. A gente representa a cota de nível de piso, que tipo de piso que nós estamos usando, vai escrito aqui piso cerâmico, por exemplo, a laje pré-fabricada, nós vamos escrever, nós vamos ter cotas mostrando a altura do peitoril, né, do parapeito da janela e a altura da janela, nós vamos ter cota mostrando a altura do pé direito. Nós vamos ter texto mostrando que tipo de telha que nós vamos usar, se é telha cerâmica, se é telha de fibrocimento, se é telha metálica, qual a inclinação que a gente está usando de referência, no nosso caso aqui 30%, I igual a 30%. Então tem um monte de informações que vão estar contidas nos cortes, nas plantas, que na fachada não. A fachada ela vai estar limpa lá na representação, né? Então o que a gente faz? A gente pode representar ela com mais detalhes para que ela fique com uma visualização mais interessante, tá? Então nós vamos fazer esse processo aqui. Primeira coisa, eu vou representar essa janela mais detalhada, igual ao nosso corte lá, ó, igual a nossa fachada, desculpe, lá no Arcon, igual a nossa modelagem, tá certo? Essa vai ser a primeira coisa que eu vou fazer aqui,
Para eu fazer isso, só para me facilitar, eu vou abrir um retângulo em cima do meu próprio desenho aqui, para a hora que eu der um offset, vou dar um offset de começar com um offset de 0,7, acompanhando lá nossa representação lá no outro. Olha lá, fiz o caixilho da minha janela, né? E agora vou fazer as subdivisões da janela, tá certo? Bom, eu vou dar um explode aqui, ó. Nem precisaria, na verdade, mas eu vou dar um explode aqui, só selecionei o retângulo, dei um X e Enter, né? Separei as partes aqui. Eu quero dividir em 4 partes iguais, né? Então vou ter três retas verticais aqui. Como que eu faço para ter essa distância aqui? Eu posso usar um comando dist, esse aqui, divide. Divide mesmo, como escreve divide, comando divide. Eu acho que só div já é olha lá, div é o atalho de divide, certo? Dou um comando divide e ele tá pedindo select object to divide. Selecionei o objeto para dividir, né? E agora está falando enter the number of segments. Em quantos segmentos você quer dividir? Eu quero dividir em 4 segmentos. Vou digitar 4 e enter. Ele marcou 3 pontinhos aqui. Eu vou mudar um pouco o formato do point style aqui, ó. Eu vou mudar o formato do ponto para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Vai ficar bem visível lá, ó. Tá certo? Ele já dividiu lá em 4 partes iguais. E agora, lá no Snap Setting, eu tenho lá uma das possibilidades, é a Node, né? Node, de nó. O ponto lá, node, que normalmente não está habilitado. Por quê? Porque a gente vai usar em casos muito específicos. Vou dar um OK aqui, ó. Agora, se eu usar o comando line aqui, eu consigo fazer essas divisões, ó. Tá certo? Eu já vou fazer a espessura desse traço e daí vou copiar. Um outro caminho que eu poderia fazer isso é da seguinte maneira. Em vez de eu dar um divide aqui, que é divide, né? Digita divide. Em vez de eu dar um divide, eu posso dar um break at point. Lembre que eu sempre falo para vocês que a gente tem sempre 3 caminhos para acessar o mesmo comando, né? Ou a barra de botões, no nosso caso aqui as barras de botões verticais, que já estão abertas, ou digitando um atalho, ou indo lá no menu em cascata, grupo Modify. Percebam que aqui só tem break, ó. Não tem break at point. Break at point é um comando que não sei por quê. O AutoCAD colocou isso só na barra de botões de atalho. Eu posso digitar como atalho aqui pelo teclado, lá na barra de diálogo, eu posso digitar break at point, que ele não vai reconhecer. O que aconteceu aí? Boa noite, Alan. Vi que estava piscando aí. Todo mundo está acompanhando aí? Então, break at point. Por que eu vou usar break at point e não break? Quando eu uso break, a hora que eu clico num primeiro ponto no meu elemento, num ponto qualquer do meu elemento, a hora que eu clico no primeiro ponto do meu elemento, ele já reconhece aquele ponto como o início de um trecho a ser cortado, a ser quebrado, né? Break, né? A ser quebrado, na verdade. Ele já marcou aquele ponto como início. A hora que eu clicar no segundo ponto, ele vai dar um break em toda aquela extensão de onde eu cliquei. Quando eu uso break at point, o primeiro clique é só para identificar qual é o elemento que vai ser quebrado. Cliquei. E agora o segundo clique vai me dizer exatamente aonde eu quero quebrar. E agora eu dividi o meu elemento em exatamente 2 partes iguais, ó. Tá certo? Então ali eu podia dar um break at point. Qual que é a diferença? Que ele só tem pela barra de botões, independente da configuração que você vai usar. Se você está usando AutoCAD Classic ou Drift Annotation, tá? Logo a gente vai usar aí Drift Annotation aí para vocês começarem a habituar já. Eu estou começando
a fazer essa mudança. Eu já trabalho com outras versões mais atuais, por exemplo, do AutoCAD, né? Mais atuais que a 2013, que já usam essa nova configuração, e eu vou começar a trabalhar com elas a partir das próximas turmas aí. Já vou começar com a nova configuração aí, né? Porque essa configuração clássica, ela está se extinguindo. O AutoCAD 2013 foi a última que apresentou essa configuração clássica, embora a gente possa fazer isso de maneira customizada e deixar com essa cara do Classic aqui, do AutoCAD Classic, tá? Break at Point, então, vou selecionar o elemento que eu quero lá dividir, ó, e vou lá bem no meio dele, ó. O que eu fiz? Eu dividi uma linha inteira em duas iguais, né? E agora, se eu der um comando line, eu consigo achar lá midpoint. Então, eu posso usar o midpoint e traçar essa linha, como eu posso usar, né, o comando divide, divide. Vou clicar no elemento que eu quero dividir. Ele está pedindo lá select object to divide. E agora enter the number of segments, né? Ele está pedindo qual o número de segmentos que você quer. Eu quero dividir em 4 partes iguais. Ele já definiu os 3 pontos lá, ou seja, separou os trechos, né, em 4 trechos aqui. Tá certo? Tem esses 2 caminhos para a gente fazer. Então vou lá, já está com divide ali, né? Vou dar um offset agora, vou fazer as linhas internas com 4. Então vou jogar .02, né? Vou jogar 2 para cada lado aqui, ó. Só peguei ela como referência. Agora vou dar um copy. Vou pegar bem o endpoint ali, porque eu dividi ali em 2, e vou buscar os midpoints lá, ó. Já dividi a figura. Certo? Vou traçar aqui, como é só uma representação simplificada, vou traçar um pouco a olho aqui, né? Vou dar um offset agora de 0,4 para eu fazer as espessuras lá, ó. Representei a janela, vou dar um trim, vou cortar. Já dei o... Opa, tem que sair do offset. Trim, vou dar um select all. E agora eu vou cortar os excessos aqui para fazer o acabamento lá da minha esquadria. Certo? Está lá a minha esquadria representada. Essa esquadria aqui, na verdade, ela não vai abrir, né? Se eu fizer dessa maneira aqui, ela não vai abrir. Vou colocar uma linha no meio aqui, manter essa linha do meio. Teria que ter outra linha aqui. Puxa, que coisa chata você, hein? Esse é o problema de querer ser perfeccionista, né? Lembrando que as de cima são só basculantes. Não precisaria de tudo isso, tá? Mas tá lá, ó, representando a nossa janela. Agora, eu posso fazer um efeito de vidro aqui. O que eu vou fazer? Eu vou usar Gradient. Que no hatch lá também a gente encontra, tá? Mas aqui tem, ó, Gradient, né? No hatch, quando a gente abre o hatch, ó, percebam que lá em cima é a mesma janela, hatch and gradient, né? Lá em Gradient, eu vou escolher as cores do meu vidro. Então, eu vou fazer um efeito de um azul claro para um azul escuro. Para um azul mais escuro. Ou de um azul para um cinza, talvez. Olha lá, aí ficou legal. E agora eu posso usar um ângulo. Eu vou usar um ângulo aqui de 30 graus, vamos ver. Eu vou escolher as cores do meu vidro. Então, eu vou fazer um efeito de um azul claro para um azul escuro. Para um azul mais escuro, ou de um azul para um cinza, talvez. Olha lá, aí ficou legal. E agora eu posso usar um ângulo. Eu vou usar um ângulo aqui de 30 graus, vamos ver como é que vai ficar isso. Por que você não abriu aí? Olha lá, agora ele já inclinou a imagem aqui, ó. Certo? Antes ela estava na vertical lá, ó, 0 graus, ó. Ela estava na vertical. Ângulo de 45, ela ficou bem inclinada, ó. Vou dar um ângulo de 30, como eu falei aqui, ó. Certo? E vou dar um pick point. Agora, no pick point, se eu clicar em todas as janelas de uma vez,
ele vai dar aquele efeito de 30 graus numa única imagem. Vou fazer isso aqui, ó. Percebam que tá lá. Deixa eu fazer uma mudança aqui. Eu inverti aqui, né? Mas eu vou jogar aquele ângulo lá de 30 lá, ó. Tá? Ele estava selecionado essa primeira situação, né? E eu estava mostrando a outra aqui, ó. Então eu vou pegar ela aqui, ó. Vou selecionar ela e agora sim vou dar o pick point lá. Percebam que as duas faixas mais claras estão no canto aqui, ó, como se fosse um vidro só. Porque eu fiz toda essa rachura, todo esse gradient, eu fiz de uma vez só, tá? Então o que nós vamos fazer aqui, ó, para que fique diferenciado? Eu vou deletar e vou lá criar de novo lá ela lá, ó. Só que agora eu vou fazer uma por vez, ó. Agora ela deu efeito só em uma, ó. E eu consigo até alternar isso. Na outra dá um efeito diferente, né? Porque o vidro ele nunca fica igualzinho um ao outro, ó. Só tô dando Enter e Enter aqui, ó. Enter e Enter e já tô trocando lá, ó. Tá, ó, já fiz com os vidros internos diferenciados. Lá em cima, usar um outro. Olha lá. Fiz a representação da minha janela lá já com um desenho diferenciado. Como eu já joguei várias linhas aqui, eu não vou nem usar um traço grosso aqui internamente, mas externo eu vou engrossar um pouquinho essa linha. Isso aqui é só detalhe de representação, né? Para enriquecer o trabalho lá, vou lá buscar um layer 2, por exemplo, ó. Para dar uma enriquecida, vou fazer a mesma coisa aqui. Vou trabalhar com o vão lá, com o layer 2, uma linha um pouquinho mais grossa. Tá certo? Posso fazer um efeito de sombra. Vamos lá aqui, eu vou dar um Ray Tracing aqui, ó lá, ó. Tá vendo o efeito de sombra? Né? Perceba que ela é deslocada, ó, em relação à linha da cobertura aqui, ó, porque ele está mostrando um sol que vem da esquerda para a direita, né? A gente consegue até mudar esse sol aqui. Como é que a gente faz isso aqui? Olha lá, complexo, eu consigo colocar lá no Archon, eu consigo colocar até latitude, longitude, dia, mês, ano, hora, tudo, né? E definir o sol exato lá para cada momento do ano, tá? Então eu poderia fazer essa alteração, e como eu posso fazer essa alteração mudando simplesmente lá o norte, né? Da minha representação. Exibir norte. Se eu inclinar aqui, ó, coloquei um 30 graus aqui, agora na hora que eu der o Ray Trace, ele já mudou, ele já alinhou, já ficou mais alinhado aqui a sombra, ó. Aqui já mostrou um pouquinho mais do sol, ó, tá? Então a gente consegue reorganizar isso daí. Mas o importante aqui é a representação de sombra, né? O efeito de sombra que nós vamos fazer no nosso projeto lá. Então eu vou pegar agora, vou dar um copy aqui nas linhas, de maneira meio aleatória mesmo, como eu falei. Vou dar um CO copy, vou selecionar essas duas linhas aqui, ó, dar um Enter, pegar um base point, sem ortogonal ligado, eu vou fazer ele meio desproporcional, para dar o efeito que a luz está vindo de um lado para o outro lá, né? Já fiz isso. Vou fazer a mesma coisa aqui na minha linha lá do terraço. Um copy e vou jogar lá um efeito de sombra lá. Não vou deixar tão carregado igual lá na perspectiva, para não poluir muito a minha representação. Vou dar um trim agora. Vou cortar os excessos aqui, ó. E todas essas linhas que eu criei, eu vou usar um layer cinza, né? Que eu posso usar um layer 8, que eu acho bastante carregado, tá? Eu posso usar um layer 9, normalmente a gente usa um layer 9 aqui, lembra que a gente configurou do layer
do 1 ao 10 lá, né, quando vocês criaram, eu posso usar um layer 9. E agora eu vou usar a Mahashura aqui, ó. Vou usar o hatch. O hatch, dentro de hatch, né, cliquei lá em hatch, poderia só digitar HA, ou só H, né, só H. Vou lá em swat, vou pegar um solid agora, né, vou pegar uma figura sólida lá, um preenchimento sólido, para ele ficar o efeito de sombra. Fiz o efeito de sombra lá na minha fachada, né? Vamos visualizar como é que fica isso? Na hora que eu for representar lá, ó, que eu for plotar, que eu for imprimir, vou colocar até em escala aqui, vou colocar numa escala de 1/50 aqui, para ficar um pouquinho maior. Opa, por enquanto tá tudo colorido aqui ainda, né? Mas já tá o efeito de sombra lá. Deixa eu centralizar isso aqui. Eu vou escolher a minha pena. Ô, sacanagem, eu não tô com a minha pena criada aqui. Eu tive que reinstalar. Vai rapidinho aqui. Depois eu vou voltar falar disso com vocês, tá? A gente já fez isso, né? Já fez isso. Todas elas aqui são em black. A partir da 8ª é na própria cor, né? Color 1, line weight 0.1, color 2, line weight 0.2 e assim sucessivamente até a 7. Line weight 0.3, color 4, color 4.4, color 5.5, color 6.6, color 7 pode ser um traço bem grosso, ponto 7, como pode ser um traço bem fino. Eu sempre usei ele como um traço bem fino. E quem conhece de desenho técnico, a hora que vê onde está o seu traço branco na tela preta aqui, ele já identifica se vai ser um traço grosso ou um traço fino, de acordo da posição que ele está na representação. Tá? Fiz isso aqui, ó. Vou dar a partir da 8, ela vai continuar Use Object Color, para a cor do próprio objeto. Vou até a última cor lá, dar um Shift, vou selecionar todas elas, ó, e vou deixar todas elas com traço fino, 0.1. Vou deixar elas com traço fino. Se eu quiser um traço grosso em uma específica, daí eu vou lá na cor específica, seleciono ela e reconfiguro ela, tá? Vou dar um Save As aqui, vou chamar a minha configuração de Wagner, vou salvar, Save Close, e agora eu tenho a minha configuração Wagner lá pronta. E agora, vamos voltar lá. Olha lá a representação, ó. Já com traço um pouquinho mais grosso, né? Ó. E agora a gente tá lá com aquela representação, com a ideia da representação de sombra, do vidro, certo? Dá até para eu aplicar uma cor, se eu quiser. Só que daí eu teria que trabalhar o efeito de sombra colorida, né? Se eu vou usar uma cor amarela igual tá na fachada lá, eu tenho que jogar um amarelo mais escuro onde tá a sombra e não um cinza, para fazer essa projeção de sombra, né? Daria até para eu fazer colorido, mas aqui já é o suficiente para entender a visualização, né? Normalmente a gente trabalha lá numa escala de 1%. Vou mostrar o tamanho que vai ficar isso aqui. Vai ficar bem pequenininho lá, ó, na nossa representação, tá? Na nossa planta. Isso aqui é um formato de 1 a 4. Olha o tamanho que vai ficar a representação. Tem 6,5 centímetros aqui, né? 6,45, né? Menos de 6,5 centímetros de largura aqui, ó. Minha fachada. Tá certo? Já fizemos aqui a representação da fachada. Eu vou só, para que a gente não fique com um arquivo muito pesado, eu vou parar essa primeira gravação. É coisa bem rápida. E agora nós vamos para a nossa planta de cobertura. Como eu falei para vocês, a nossa planta de cobertura, ela também pode ser
inserida junto com a planta de locação. O que é uma planta de locação? É a planta onde vai estar o terreno, né? Dentro da planta também, tá? Então vou criar um terreno aqui, colocar lá no layer 1, né? Um tracinho fininho. Vou criar esse terreno aqui, um terreno de 10 por 25. Tá lá o terreno de 10 por 25. É só uma planta de cobertura, né? Vou limpar os cortes aqui. E agora vou posicionar aqui ela dentro do meu terreno. Tá? Lembrando que quando a gente vai projetar, na verdade, a gente começa pelo terreno, né? Quando a gente vai projetar, a gente começa representando o terreno e depois desenha a casa dentro do terreno já, né? A gente já saberia como é que se comportaria esse terreno aqui na nossa planta se a gente estivesse projetando uma casa num terreno existente, né? A planta de cobertura, então, é a linha da cobertura, que ela está com uma linha tracejada, eu vou voltar ela com uma linha by layer, uma linha contínua, e é ela que vai ficar em destaque, né? Uma planta de cobertura. Vou pegar um layer 3 lá, ó, tá? Para ela. Vou limpar o meu desenho de modo que fique só o contorno das linhas externas da minha planta, porque a minha planta vai estar por baixo da minha cobertura, né? Então eu vou representar ela de forma oculta, tá? Vou até aqui, estou pensando uma coisa aqui que vai nos facilitar aqui, quer ver? Tem um point aqui. Tem dois caminhos aqui, né? O que eu estava pensando em fazer aqui? Eu posso entrar lá no layer, ó, e travar meus layers, bater o cadeado neles, por exemplo, e travar todos os layers que eu não quero mexer. E separar só o layer paredes. Ixi. Caiu a internet aí, mulher? Caiu um pouquinho a internet aqui. Em que ponto que parou? Para mim foi bem rápido aqui. Ah, o Luciano tentou falar lá? Não, pra mim foi bem rapidinho também. É? Então tá bom. Então vou continuar aqui, né? O que eu estava pensando aqui? Em travar, eu posso tanto apagar os layers que não me interessam, como travar eles. Ó. Se eu clicar na lâmpada, eu vou apagar os layers que não me interessam. Ó. Olha lá. Ó. E agora eu consigo selecionar só o que me interessa. Né? Como eu posso, vou deixar tudo aberto aqui, ó. Como eu posso travar os layers, eu não vou apagar eles, mas eu vou fechar o cadeado deles aqui, ó. Percebam que ele deu uma escurecida nos elementos, né? Porque eu travei o cadeado. Agora, o que não tiver com o cadeado fechado, está aberto a ser editado. Ele consegue ser selecionado, ser editado. O que está com o cadeado fechado, você não consegue editar ele. Tá? Ele vai até aparecer selecionado aqui, mas você não consegue editar ele, porque ele está travado. Tá? Só que eu vou fazer de uma outra maneira aqui. Eu vou usar uma polilinha. É o terceiro comando de cima para baixo lá, ó. Polilinha, PL, como atalho. Atalho tecla PL, polyline, né? Polyline. E eu vou contornar as paredes externas aqui agora para eu posicionar dentro da minha cobertura. Vou lá, estou com o layer 1, né? Então vai ficar um tracinho fininho. E agora eu vou clicar aqui, ó. Qual que é a diferença da polyline? Polyline. Eu consigo trabalhar, é um objeto composto, né? É um objeto, não é um objeto simples. É um objeto composto. Eu fechei a figura no desenho que eu queria lá e eu consigo contornar ela aqui, ó. Tá? Esqueci de fazer o recorte lá, né? Fazer de novo aqui. Polyline, PL, Enter.
Aí eu vou clicar lá e vou fazer o contorno das paredes lá. Percebam que eu estou priorizando os ambientes, né? Estou deixando até o terraço de fora lá, para que esse desenho fique bem destacado abaixo da minha cobertura. É uma planta de locação, né? Então vai servir esse tracejado dessa parede vai servir para que eu defina onde vai estar minha parede dentro do terreno. Olha lá, vou pegar ela aqui e vou dar um move agora. Puxei a cobertura junto para eu ter ela como referência, né? Ponto base foi minha cobertura lá, ó. Tá? E agora aí, ó lá. Só que aqui a parede está por baixo da cobertura, então ela é uma linha tracejada. Eu vou dar um Match Property, vou pegar lá a projeção da cobertura e eu já tracejei toda a minha figura lá, ó. Ó que bacana Polyline aqui, só como curiosidade, ó. Estou fazendo linha, aí quero fazer um arco, vou digitar A e Enter dentro do comando, ó lá, ó. Ele começou a fazer um arco, ó. Aí agora ele continua fazendo arco, ó. Arco. Agora eu quero uma linha de novo. L, Enter. Agora ele já fez uma linha de novo, ó lá, ó. Arco, A e Enter. Virou um arco. Virou um outro arco. L, Enter. Olha que bacana Polyline, né? E ele é um objeto composto ainda, fica fácil de a gente selecionar depois. Tá? Fiz aqui a representação interna, vou dar um comando line aqui ainda, vou fechar nossa cobertura, é 2 águas, né? Uma para cada lado. Vou fechar aqui, separar essas coberturas. Vou só dar um Match Property para que a linha fique no mesmo layer lá. Layer verde. E agora a gente costuma fazer a representação do sentido das águas aqui. Para onde que cai essa água? Né? Eu vou usar aqui, ó, um polígono. Vou usar um polígono, né? Ele pede lá, ó, polígono enter number of sides, número de lados. Eu quero o número de lado 3, eu quero um triângulo, uma seta. Número de lado 3. Eu vou clicar num ponto, vou dar um enter, e agora estou lá com o meu triângulo, ó. Vou criar o meu triângulo, certo? Vou aplicar uma rachura nele para que ele fique em destaque. Lembrando que o vermelho vai ser impresso em preto aqui, né? Agora vou mover ele, dar um move, encaixar lá dentro do meu telhado, ó. E vou dar um mirror, mirror, espelhar ele para o outro lado lá. Tá certo? Planta de cobertura e de locação. Para ser uma planta de locação, basta eu lançar uma linha de cota numa lateral, uma linha de cota na frente, e eu amarrei a posição da casa em relação ao terreno. Quanto que tem dessa lateral e quanto que tem da frente. Pronto, é o suficiente para eu locar a minha estrutura lá, né, minha base, para eu começar a fundação, por exemplo. Tá certo? Então hoje nós fizemos aí a planta de cobertura e a planta de locação, de cobertura e locação, desculpa, a fachada, né? Nós fizemos a fachada principal, pede só uma fachada, pede pelo menos 2 cortes, corte transversal e corte longitudinal, e pede no nosso código, na maioria dos códigos, pede pelo menos uma fachada. E a planta de cobertura. A planta de cobertura, como ela é pouco informa, né, tem poucas informações, e com o terreno, tudo, ela acaba ocupando uma área muito grande, a gente pode trabalhar ela em escalas diferentes, tá? Eu vou fazer uma cópia, eu sempre mantenho a matriz com as medidas corretas eu vou manter. Vou dar um copy aqui agora, e vou fazer o seguinte aqui, ó. Opa! Mando Polyline. Vou dar um copy. Vou copiar ela. E eu vou entender o que eu fiz lá, o processo que eu fiz lá do nosso print lá, né? Ó. Eu vou entender que a minha base
de representação vai estar na escala do centímetro, vai estar na escala de 1 por 100, que é o mínimo que se pede para plantas e cortes e fachadas. Né? O mínimo por norma é uma escala 1 por 100 para plantas, cortes e fachadas. Se eu quero uma escala de 1 por 200 na minha planta, que eu posso, na planta de cobertura, que pode ser inferior, escala 1 por 100, né? Cada unidade do real, cada unidade de desenho equivale a 100 unidades do real. Quer dizer, o nosso desenho está dividido por 100, 1 por 100, né? Se eu quero uma escala de 1 por 200, o meu desenho ele está sendo dividido pelo dobro de vezes. Conseguem entender isso? Escala de 1 por 200, o meu desenho está sendo dividido por 200 vezes. O meu real está sendo dividido 200 vezes para ficar o tamanho do meu desenho. Né? Na escala de 1 por 100 está sendo dividido 100 vezes. Na escala de 1 por 200 está sendo dividido 200 vezes. Se a gente transformar tudo isso em centímetros, na escala de 1 por 100, 1 centímetro equivale a 1 metro do real. Na escala de 1 por 200, eu dividi 200 vezes. Meio centímetro agora equivale ao mesmo metro do real. Tá certo? Se fosse uma escala de 1 por 50, eu dividi em menos partes, eu dividi só em 50. Eu dividi na metade das partes, quer dizer, meu desenho vai dobrar de tamanho. Comparando com centímetros, 2 centímetros agora vão representar 1 metro do real. Então, se eu quero trabalhar uma planta na escala de 1 por 200, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a minha planta aqui e vou dar um Scale, SC, escala, Scale, Enter. Ele vai pedir um Base Point. Eu já tinha selecionado Select Objects, né? Já tinha selecionado os objetos antes. Vou clicar num ponto qualquer, ó, ele vai crescer a partir daquele ponto agora, ou reduzir. Né? E vou aplicar um fator de escala que ele está pedindo lá. Specify Scale Factor. Eu quero dividir ele em 200, não é isso? Estava 1 por 100, eu quero deixar ele na escala de 1 por 200. 1 por 200 é o dobro do número de vezes que eu divido em relação a 1 por 100. Ou seja, meu desenho ele vai ficar com metade do tamanho do desenho que eu representei. Então, o fator de escala é 0,5 meio e Enter. Estou lá com a minha planta de cobertura na escala de 1 por 200. Tá certo? Existe um outro caminho que é via layouts. Dá para a gente configurar, abrir as janelas aqui e configurar os desenhos nas escalas. Eu particularmente trabalho sempre dentro do model, monto as pranchas aqui dentro, é o que eu tenho para vocês aqui. Se vocês quiserem procurar como trabalhar com layout, vocês podem procurar no YouTube lá como trabalhar com Paper Space, o espaço do papel. O model aqui, né, é o workspace, é o espaço de trabalho. Paper Space, o layout 1 e 2, lá embaixo, é o espaço do papel, o espaço que a gente vai definir a nossa prancha de desenho. Eu não gosto, porque normalmente o desenhista ele faz o projeto dele aqui, tudo na mesma escala, põe todas as cotas dentro da mesma escala, e depois ele leva lá para o Paper Space. Quando ele traz para o Paper Space, ele vai começar a dimensionar cada desenho separadamente. Então, o desenho lá da planta, que estava na escala de 1 por 100, estava na mesma escala dos outros, ele vai reduzir a imagem, né? Porque aqui eu estou trabalhando só o papel. A hora que eu reduzir essa imagem, eu automaticamente também reduzi o tamanho da minha escala, o tamanho do texto que eu estou usando. E aí, como resultado final, eu tenho uma prancha toda desconfigurada. Se minha escala é maior, eu tenho textos e cotas com números maiores, né? Se eu tenho desenhos menores, essa escala, esse texto vai ficar com um tamanho menor. Como que eu trabalho? Eu sempre configuro dentro do próprio model aqui, dentro do próprio workspace, eu já configuro. Ó, percebam que aqui eu já tenho a escala de 1 por 100, escala de 1 por 200 e escala de 1 por 50, que é o que a gente vai usar nesse projeto. Todas elas têm o mesmo padrão de texto, de tamanho, de tudo. Qual que é a diferença? Vou fazer uma simulação aqui, ó, para a gente entender, né? Eu fiz um terreno aqui de 10 por 25, certo? Vou usar uma cota aqui, um dimension linear, e vou jogar aqui, ó, deixa eu pegar lá,
Dimension Style. Vou pegar a escala de 1 por 100, que já está lá configurada. Deixei ela ativa, cliquei 2 vezes, ela ficou ativa. Cliquei lá 1 por 100, ó, 10 metros. Né? Aqui eu reduzi. Vou para a escala de 1 por 200. Vou lá em Format, Dimension Style. Depois eu vou mostrar com mais calma isso para vocês, tá bom? Agora eu vou lá em linear e vou jogar aqui, ó. Meu desenho estava com a metade do tamanho. Ele manteve o padrão do tamanho do ponto, comprimento, profundidade da linha de chamada, tamanho do texto. E ele manteve a medida, ó. É 10 e é 10, ó. Porque aqui eu estou trabalhando com uma cota numa escala e aqui eu estou trabalhando com uma cota na outra escala. Mas a base delas é a mesma. Então todo o meu desenho vai ficar composto com o mesmo padrão. Por isso que eu gosto de trabalhar aqui. Dá para fazer isso no layout, lá no Paper Space? Também dá para fazer. Se você trabalhar só os desenhos lá no Model e depois toda a parte de texto e de cota você representar aqui dentro do layout. Se eu for aqui, eu também posso lançar cotas e informações aqui dentro. Ó. Ele vai me dar essa possibilidade. Embora não seja a área para eu desenhar. Então, se eu colocar todas as informações de texto, de cotas, depois que eu já redimensionei meus desenhos aqui, eu posso ir lá em Format e usar, né, as escalas que eu quiser, que eu já criei, e aí eu represento tudo mantendo esse padrão. É que normalmente não acontece no meio dos desenhistas aí. Eu prefiro particularmente trabalhar aqui, não vejo muita necessidade de trabalhar lá com layout. Tá certo? Vou parar a gravação aqui.